Olá, tudo bem? Hoje quero trazer um assunto que tem muito a ver com todo ser humano, porque todos nós buscamos a mesma coisa, né? Na verdade é a vida eterna, mas o assunto não é a vida eterna. O assunto é a maneira de nos prepararmos, por exemplo, para um momento em que muitos irão enfrentar, que é a questão da morte, né? Algumas pessoas não enfrentam bem essa questão da morte. Então eu quero trazer você para a gente fazer uma meditação sobre essa questão da morte. Não que eu esteja desejando ou querendo, mas eu quero fazer uma meditação pensando justamente nessa questão da preparação, de como as pessoas encaram esse momento, né? E como algumas encararam. Então venha comigo, nós vamos estudar sobre esse assunto, as três cruzes, três momentos especiais da humanidade. Então venha comigo, nós vamos estudar isso agora. A morte da pequena Rosália Lombardo não foi muito aceita por seu próprio pai, a família não aceitou. Uma menininha que nasceu em 1918, dia 6 de dezembro de 1920, veio a falecer. Ela nasceu no dia 13 e morreu de dezembro e morreu no dia 6 de dezembro, pouquinho antes de completar seus 2 anos de vida. O interessante é que o seu pai, principalmente seu pai, não se conformou com a morte da criança e aí trouxe aí um camarada, um químico, né, para que ele pudesse embalsamar a filha. Tá? E aí o Alfredo Salafia usou uma técnica que era pouco conhecida e a menina foi embalsamada e está ainda exposta lá nas catacumbas dos Caputinos, em Palermo, na Itália. Ele usou uma técnica que ninguém descobria exatamente o que era, ele morreu em 1933 e levou para o túmulo o segredo, né, de como é que ele embalsamou. As pessoas sempre estão aí pensando em conseguir sair da questão de enfrentar a morte, né? Hoje tem a criogenia, que nada mais é uma técnica de congelamento em que as pessoas que têm alguma deficiência de saúde muito grave, elas se submetem a esse processo de criogenia, aguardando o avanço da ciência, para que assim, no avanço da ciência, possa encontrar a cura. Então, na verdade, escapar da morte é o que todo mundo deseja, né? Desde a fonte da juventude, desde lá de trás da história, as pessoas buscando a eternidade, buscando escapar da morte. Mas existe uma coisa muito interessante que nós temos que avaliar como nós encaramos certas coisas em nossa vida. E eu vou usar aqui o exemplo das três cruzes, né? Três cruzes no alto do monte. E aí, como você pode encarar esses momentos que são colocados na vida e qual o momento de escolhas, né? Por exemplo, nós vamos ver, dentro dessa questão das cruzes, nós vamos ver que existem apenas três fatores importantes no processo de salvação. Há aquele que morreu pelo pecado, aqueles que morrem para o pecado e os que morrem no pecado. Existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. Existem apenas três pessoas: o Salvador, o Santo e o Pecador. E existe o provedor, o receptor e o rejeitador. Então nós podemos pensar o seguinte: existem escolhas, né? Nós escolhemos o que nós queremos ser. Nós só não seremos Salvador, mas outras duas cruzes nós podemos avaliar. Veja, a história das duas cruzes é algo que não é mitologia nem crença popular. É a realidade bíblica que está ali. Os textos estão na Bíblia. Você tinha dois ladrões que foram sentenciados à morte. Você tem o que comumente se chama o bom ladrão e você tem o mau ladrão. Nas três cruzes existem três momentos da vida que o ser humano pode passar: o momento de aceitar o Salvador, o momento de rejeitar o Salvador, o momento de aceitar a sua condição,
e o momento de rejeitar ou negar ou realmente fazer como fez um dos ladrões, blasfemar contra Deus. Então são essas as nossas opções que nós temos olhando para a cruz. Detalhe, a cruz da rejeição. Aquele ladrão, pecador, ele morreu como viveu. Morreu em ser pecado. Ele estava fisicamente perto de Jesus, mas estava longe, distante espiritualmente do Salvador. Um detalhe importante, em Lucas 23, 39, a Bíblia diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Um detalhe importante, em sua fala não houve nenhuma admissão da sua culpa. Aquele homem, ele não aceitou que ele estava ali pagando o preço dos seus erros, né? Ele estava não estava interessado em admitir que ele estava errado. E ele não estava bravo por ter sido pego, ele estava triste pelo que ele estava passando. Em outras palavras, ele não estava triste pela ofensa que fazia a Deus contra o pecado, mas estava triste de ter sido pego em pecado. A Bíblia nos fala sobre o resultado final da tristeza, a tristeza mundana. Em 2 Coríntios 7, versículo 10 diz: a tristeza do mundo produz morte. Em Tiago 1,15, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Então veja um detalhe importante: a tristeza do mundo não é sinal de que estamos sendo restaurados ou que nós podemos nos restaurar. A tristeza que o mundo traz não traz mudanças, não traz arrependimento, traz muitas vezes agonia, sofrimento e rebeldia. Nesses 3 versículos nós vemos justamente essa questão. Nós podemos pensar que uma pessoa triste pode alcançar a restauração da vida, porque a tristeza vai lhe levar a pensar, avaliar, e espiritualmente podemos até pensar: a pessoa ficou chocada, a pessoa ficou triste. Existem 2 maneiras de tristeza e 2 tipos de arrependimento. Você tem o arrependimento de Pedro, que chorou amargamente, e você tem o arrependimento de Judas, que foi e se enforcou. Então, estar triste com a tristeza do mundo não é algo bom. Então, esse bandido que estava na cruz, ele sofreu pelos pecados que ele tinha cometido, mas não estava arrependido do pecado. Ele estava triste, arrependido de deixar-se pegar. Esse é um ponto a analisarmos. Voltando para a nossa tela aqui, nós vamos ver o seguinte, que existe a cruz da recepção. Aquele outro bandido na cruz, ele temia a Deus. Em Lucas 23:40 nós lemos que esse ladrão disse ao outro: você nem ao mesmo teme a Deus? Mas ele sabia que Deus controlava seu destino. Ele sabia que Deus era o juiz de todas as coisas. E segundo, ele percebeu que era um homem condenado e sem saída. Observe bem a sua palavra no versículo 40, quando ele diz: estando sob igual sentença, ele reconheceu a sua sentença. Ele reconheceu o seu pecado. Reconheceu que mereceu a sua sentença. No versículo 41 ele diz: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, olhando para Jesus, diz: não fez mal algum. Muitas vezes nós nos pegamos tristes das consequências e não do ato. O verdadeiro arrependimento, ele vem do arrependimento do ato praticado e não da consequência que pode gerar. Há muitas vezes isso é muito tênue, a linha que divide essas coisas. Esse ladrão, que o mundo costumou dizer Dimas, o bom ladrão, apesar de não ter nenhuma inscrição em relação a isso, ele reconheceu o seu estado de pecado. Ele reconheceu que ele merecia a punição.
apesar de estar vivendo entre um povo que detestava os seus algozes, que eram romanos. Mas naquele momento ele reconheceu: eu mereço o que estou fazendo, o que estou passando. Mas Jesus não merece. Esse é um ponto que a gente tem que salientar. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que dependia de Deus para a sua salvação. E por isso que ele fala uma frase final: Jesus, lembra-te de mim. Esse é um ponto importante. Jesus, lembra-te de mim. E a sequência disso tudo é que no meio das duas cruzes, o da rejeição e da aceitação, tem a cruz da redenção. Essa é a cruz de Jesus, é a maior e está no centro. A cruz da redenção, só Jesus poderia estar. Nós não temos esse papel, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Quando foi dito isso, Jesus, usando essas palavras, os seus discípulos não entenderam. Já dito lá em Isaías, sobre a questão de atrair todos a mim, agora você tem Cristo sendo elevado no madeiro. E a sua morte de cruz, a sua morte, lhe traria, ou traria ao mundo, a questão de termos a vida eterna através dele. A cruz de Jesus foi uma cruz de redenção, perdão e de reconciliação com o nosso Deus. A cruz de Jesus nos dá a esperança e nos dá a segurança. Em João 10, 17 e 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandado eu recebi do meu Pai. Jesus aqui está reconhecendo que ele veio numa missão, mas está reconhecendo também que existia poder nele para nem precisar passar por toda essa agonia. Mas ele se dedicou para salvar a mim e a você. A raça eterna, a raça humana estava sendo salva para a eternidade. Ele nos ajudou e continua nos ajudando a compreender a sua palavra e o seu propósito da sua vida. Nós temos que fazer algumas escolhas. Esse é o momento. Em que cruz que nós vamos estar? Chris Gursky era um turista norte-americano que estava de férias lá na Suíça. E como a maioria foi fazer um voo panorâmico, e alguns saltam de paraquedas, outros saltam com roupas especiais que fazem planar. A Suíça é um local que tem um cenário muito bonito. O grande problema é que o instrutor de Chris não o prendeu no voo que eles iam fazer, não o prendeu na asa delta. E agora ele se vê a centenas de metros de altura, com a vida em risco, e a única coisa que ele pôde fazer foi se apegar à barra onde ele estava. Algumas vezes ele vacilou um pouquinho, outras vezes ele quase perdeu as forças, e ele fala no seu relato que ele achava que eu vou morrer. E uma coisa interessante é que ele fala: puxa, uma vista tão bonita, e poderá ser minha última vista. Bom, o piloto estava ali tentando achar um local para aterrissar, e ele estava perdendo as forças. E, logicamente, a sua asa delta havia tomado atitude. Dá para você ver nas imagens que estava muito alto. E aí, o que passa na sua mente? O que passa na mente de uma pessoa que está prestes a morrer se ela não aguentar o baque? A única coisa que o salvava é estar firme, fixando as suas mãos, não deixando escapar a sua mão da barra. A barra ali daquela asa delta significava para ele, naquele momento, a salvação. Não era o piloto da asa delta, não era a própria asa delta, mas era a questão de se aguentar. Muitas vezes nós estamos no mundo e passamos por dificuldades, passamos por agonias, passamos por desespero e fazemos má escolha. O ladrão da cruz, aquele que blasfemou, fez uma má escolha. Ele estava sofrendo pelos seus pecados, pelos seus erros. E agora?
Estamos firmes na barra que é Jesus? É isso que nós devemos pensar. Nosso Jesus, pessoal, ele deu a sua vida para nos salvar. E Ele quer nos salvar. Jesus não é algo longe, distante, lá na Bíblia, coisa do passado. Jesus está bem ao seu lado. Jesus está nesse momento falando no teu coração. E a grande pergunta é: qual cruz você deseja estar? A da redenção ou a cruz da negação? Porque a cruz da salvação Ele já fez por mim e por você. E eu peço a Deus que cada vez mais você e eu possamos ter a certeza, mais que a certeza, possamos ter a alegria de que através do ato de Jesus ter se entregue por nós, nós hoje poderemos chegar à salvação, mantendo seguro, firme nossa mão naquele que é o nosso suporte. Que Deus te abençoe, que você possa se chegar a Cristo cada vez mais e não largá-lo até o final. Até um próximo estudo, uma próxima oportunidade.